O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a memória do santo São Francisco Xavier. Ele foi um santo que evangelizou o Oriente, foi um dos primeiros integrantes da Companhia de Jesus, e ele evangelizou todo o Oriente, um pedaço da Índia, um pedaço do Japão, toda aquela parte mais resistente ao Evangelho, e morreu morreu evangelizando aquelas terras. Pois bem, tempo do Advento é tempo da feliz expectativa do Senhor, e no tempo do Advento celebrarmos o missionário. É muito importante para nós também entendermos a nossa missão. Quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós nos encontramos com essa palavra de Deus, a primeira coisa imediatamente a fazermos é anunciar essa palavra. Mas temos que entender essa dinâmica, é muito importante. Neste caso, a ordem dos fatores altera o resultado. Se nós quisermos anunciar antes de escutar, não vai dar muito certo. Nós temos a tendência hoje de vivermos um ativismo muito grande. Isso na nossa vida social, vamos dizer assim, os tempos têm pedido que nós cada vez mais sejamos protagonistas, que nós cada vez mais sejamos proativos, que nós cada vez mais sejamos ousados, né? É interessante vermos o mercado de trabalho hoje, por exemplo. Ele não pede mais pessoas que sejam muito especialistas em uma coisa só. É mais ou menos a pessoa que faça de tudo um pouco, que tem essa capacidade de se locomover dentro da empresa, fazer várias coisas, se capacitar constantemente. Enfim, o mundo hoje pede isso de nós. E quando nós vamos para a evangelização, nós temos a tendência de trazer um pouco essas características. Nós já queremos sair falando, já queremos sair fazendo, não porque eu penso que é assim, porque eu penso que é assado, porque eu acho que é melhor assim, porque eu acho que é melhor assado. Na evangelização é o contrário. Calma. Primeiro precisa ser discípulo, para depois ser missionário. Primeiro eu tenho que escutar de Jesus o que eu vou falar para as pessoas, para depois eu sair dizendo. Os discípulos, os apóstolos, ficaram 3 anos com Jesus. 3 anos com Jesus, ouvindo, aprendendo. E aí, é claro, depois da sua morte e ressurreição, a vinda do Espírito Santo fez com que eles se lembrassem de tudo que Jesus havia dito, e assim então eles saíram anunciando. O Evangelho de hoje também segue um pouco essa dinâmica. Jesus estava andando e 2 cegos vieram gritando atrás dele: "Filho de Davi, tem piedade de nós." Foram seguindo Jesus. Eu fico imaginando como é que 2 cegos seguiram Jesus. Imagina a confusão que deve ter sido, a dificuldade para eles, né? Talvez alguém tenha ajudado, segurado um pouco ali pelo braço, mas foram tropeçando, foram com dificuldade, não enxergavam, ouvindo a voz e tentando seguir o que eles imaginavam que era o caminho que Jesus estava fazendo. Quando Jesus chega em casa, aí é que eles também se aproximam de Jesus. E Jesus pergunta: "Vocês acreditam que eu posso fazer isso?" Eles poderiam ter respondido para Jesus: "É claro que eu acredito, senão eu não teria vindo tropeçando pelo caminho até aqui na casa do Senhor."
O que eu estaria fazendo aqui se não acreditasse? Aquela atitude de seguir Jesus já mostrou que eles acreditavam que Jesus poderia fazer alguma coisa por eles. É claro que aqui nós poderemos ainda entender como um símbolo. Quando Jesus abre os olhos dos cegos, Ele quer também abrir os nossos olhos, mas os nossos olhos espirituais para as realidades da fé. Então aqueles homens seguiram Jesus, mesmo que com dificuldades, mesmo sem ainda enxergar plenamente. Olha que interessante, isso remete muito a nós também. Enquanto estamos neste mundo, vamos seguindo Jesus, mas vamos seguindo sem enxergar completamente as razões da nossa fé. O Cristo que está na Eucaristia, velado sob as aparências do pão. Nós vamos caminhando, mas como que cegos às apalpadelas, São Paulo fala isso também, para na eternidade enxergarmos plenamente. E depois manifestarmos a nossa fé diante de Jesus. Eu creio no Senhor, eu creio que tu podes. Quando Jesus toca nos olhos deles, diz: faça conforme a vossa fé. Se a fé é pouca, cura pouco. Se a fé é muito, cura muito. E eles tinham fé e abriram-se os seus olhos. Que nós também peçamos esta fé para Jesus. Às vezes parece estranho nós pedirmos fé. A pessoa diz: não, padre, eu tenho muita fé, eu rezo muito, eu acredito muito em Deus. A fé, na verdade, ela é muito mais a vida do que um sentimento de crença. Muitas vezes nós não temos fé, nós temos um sentimento de crença, né? Eu acredito muito em Deus, acredito que Ele existe, acredito que a Virgem Maria é mãe de Deus, é santa. Isso ainda não é fé. Isso é um sentimento de crença. Isso me leva à fé, me leva a pedir a fé. Senhor, dai-nos fé. Senhor, dai-nos fé para nós experimentarmos do seu evangelho, da sua presença. E depois, como esses dois cegos também, Jesus advertiu: não conte para ninguém. Não adiantou nada, saíram espalhando para todos. Como São Francisco Xavier também saiu espalhando para todos o evangelho de Jesus, porque tinha feito uma experiência verdadeira e autêntica. Então eu repito, sem antes fazermos essa experiência com Deus, nós corremos o grave risco de, quando formos anunciarmos a nós mesmos. Se eu subisse aqui no púlpito e começasse a falar sobre qualquer coisa, e não do evangelho que nós lemos, das leituras que nós lemos, seria um desastre. Do que eu falaria? De mim? Olha, gente, hoje eu comi tal coisa no café da manhã, hoje eu dormi mais ou menos, eu tomei com dor aqui, eu não sei o quê. Eu duvido que vocês ficariam aqui escutando uma baboseira dessas. Eu não ficaria. O que eu quero saber da vida desse fulano aí? Não é verdade? Nós temos que anunciar Jesus. As pessoas querem ouvir falar de Jesus. E a nossa missão, quando saímos da igreja, é também falar de Jesus. Não, mas tem gente que vai começar a falar: nossa, mas você só fala de Jesus, você só fala de Deus, você só fala da igreja. É a minha vida. Essa é a minha vida. Eu vou falar do quê? Essa é a minha esperança. Eu vou falar do quê? De mim? Não. Jesus é muito mais interessante. A vida dele foi muito mais interessante, muito mais especial. E muito mais do que isso, a vida dele salva. A palavra dele salva. Então, por isso, fazer a experiência do Cristo. Aqui na Eucaristia, como nós estamos agora, nós fazemos a experiência concreta da sua palavra, da sua presença sacramental. E depois, quando sairmos, anunciarmos esse Jesus que veio, que virá, mas que vem todos os dias pelo sacramento e pela graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.